Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 625 e minguando até 665 dias, 31 de agosto de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 625, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 23, né, com o subtítulo Os Pais das Matérias, parte 7. Esse título, esse subtítulo dos Pais das Matérias está muito interessante, muito explicativo. Relaciona isso nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação. Não deixe de fazer isso para que vocês possam ter consciência em tudo que está sendo dito. Para isso, eu coloco um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse na descrição do vídeo, para que vocês possam ter praticidade, para que vocês possam acessar isso com mais eh, consciência, com mais realização, com mais foco. Faça isso, não deixe de fazer isso. Trabalhe isso nas suas consciências, certo? Dedique o seu tempo e vocês não serão mais essa vítima social, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo a abertura, né, deste título, Acima das Estrelas de Deus. Essa abertura, ela ficou em 5 partes. Todos os cinco partes deste blog diário vai estar na descrição do vídeo, certo? Dependendo do dia que vocês estiverem acessando este blog diário, né, não vai ter possibilidade de de acessar, mas não é o caso, né, pensando bem, não é o caso deste aqui que eu estou no 625. Eu já gravei esse título já bem tempo atrás, que vocês já devem ter visto se vocês estiverem acompanhando, certo? Ok? Entenda isso, relaciona isso na sua consciência com respeito, com carinho, com dedicação. Faça esse trabalho de processo de conscientização sobre a descrição do vídeo. Relaciona esses 5 vídeos da descrição, né, da abertura desse subtítulo Acima das Estrelas de Deus. Muito interessante. Interessantíssimo. Entenda isso, certo? Não faça pouco caso e vocês deixarão de ser essa vítima social, ok? E também deixo a abertura, né, deste subtítulo, Os Pais das Matérias. Esse subtítulo é muito interessante. Se vocês quiser voltar, né, no começo, da onde que eu comecei esse subtítulo, vai estar na descrição do vídeo, da mesma forma vai estar na descrição do vídeo este começo, né. Hoje eu estou na parte 7 deste subtítulo e você pode voltar no link e linkar tudo que eu faço dentro do blog diário, dentro dessa descrição do blog diário, é uma praticidade. Eu repito isso, um blog antes, um blog depois, a abertura, e coloco a abertura do título, coloco a abertura do subtítulo, e por fim eu coloco aí a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, para que você possa entender. A leitura corrida dos 4 últimos blogs, ela te traz a referência de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs diários. A leitura, o contexto por si, eles são muito ricos de expressões. Às vezes, quando você tem uma consciência, você não precisa ouvir, por exemplo, a opinião dos outros, você consegue trabalhar com as expressões que eu estou dando aqui na leitura corrida, você já consegue
criar várias formas de realização com esse seu corpo emocional, porque é uma fonte ampla, até mesmo aquilo que eu possa considerar uma falha técnica na minha expressão, até mesmo que eu possa considerar uma falta de relatividade com esse mundo globalizado, né, que, por exemplo, aquilo que nós aprendemos na escola, e tudo isso vai trazer você um novo início, uma nova realização, uma nova forma de você começar uma nova pesquisa, de um novo trabalho, tudo vai se resetando, certo? É a forma que o que acontece? Uma consciência só, ela não é nada, mas muitas consciências junto, ela forma um mundo globalizado, certo? Hoje é o início de um trabalho, de uma nova era, de um fim de uma transição para uma nova era, um fim de um reino para um novo reino de Deus, para uma transição. Ou seja, lá na frente, quando a gente tiver tido experiência, ouvindo, nos conscientizando, manifestando, realizando isso, nós vamos ganhar uma sabedoria certa, alguma coisa real para aquilo que nós estamos. Tudo hoje que está sendo relacionado dentro do blog diário são possibilidades, e as possibilidades deixam as portas abertas para várias coisas, várias diversidade de coisas. Ela não fica limitado a um corpo emocional, não fica. Pode ver aí, a pessoa que tem, às vezes, por exemplo, você olha para uma pessoa, vamos falar isso diretamente para você entender, você olha para uma pessoa na rua, você vê que ela tá toda avacaiada, toda drogada, né, mijando nas calças de droga e bebendo e tal. Então você, conscientizei que vida, né, não é assim que funciona. A vida não justifica a uma escravidão. Então você ganhou consciência pelo aquilo que você está vendo, você tem uma realidade, então você começa a criar possibilidades sobre aquilo que você viu que é errado, né. Às vezes você olha um mestre seu fazendo uma expressão, aí você ganha uma consciência, ganha uma luz daquilo que você possa melhorar na sua forma de expressar, na sua forma de mestrar a outras pessoas, de dar palestra, você ganha consciência. É uma falha, é um erro que você vai se aperfeiçoando. Se você é uma pessoa limitada, aí é ruim, é ruim. Por que que é ruim? Em vez de você evoluir, você vai ficar olhando para o outro. "Olha, que coisa ruim, que expressão. Olha a blusa dele toda amassada, olha como é que ele está comportando, né, sei que tem lá, olha isso, olha aquilo". Não, aí não dá certo. Pode olhar aí, as pessoas que ficam parando para olhar os outros, a vida dos outros, eles não evoluem, não têm ciência em nada, não têm consciência em nada, porque eles estão perdendo os seus tempos falando de uma coisa que não é do interesse dele. Mas à medida quando eu sou uma consciência, eu sou uma cabeça, eu me sou expandido, eu me evolui de todas as formas, e principalmente naquilo que eu vejo que é errado, que vejo que está dando certo, eu vou consertando isso em mim. Eu não preciso cair no mesmo buraco que as pessoas, eu só conserto aquilo em mim. E é assim que eu aprendo hoje dentro da sociedade, e é assim que a sociedade tem que aprender um com o outro. Não é questão de você querer ver o outro errar, ter prazer no erro do não. Questão de consciência espiritual, simples isso, certo? Né, de uma certa forma, todos nós estamos trabalhando a nossa consciência evolutiva, não nossos corpos emocionais. Tudo aquilo que nós fazemos de desejo, né, emocional, cria matéria, imagem, emoção negativa, positiva, tudo é ruim. Agora, tudo que você faça na consciência é bom, 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 limpo, porque a consciência é grandiosa. Na cabeça, principalmente nessa cabeça do relacionamento social, no ato manifesto. Quando você conserta o erro do outro no ato manifesto, isso fica grandioso, grandioso, grandioso. Conserte o erro do outro no ato manifesto. Consertar não é você se voltar para o corpo emocional dele, ficar brigando com a pessoa. "Oh, sua aparência está muito ruim, não é assim, não é aquilo". Não, você aprende. Ah, a aparência dele é ruim? Você pode ser a pessoa melhor do que isso, não pode? Teve consciência? Eu quero assim, assim. Um ato manifesto, melhorando meu relacionamento social, atraindo mais pessoas. É isso que você quer? Tranquilo, tá tudo certo, segue seu caminho. Mas entenda que a consciência, a cabeça do relacionamento social, no ato manifesto, ela fica grandioso desde que você tenha consciência. Não, quando é problema, não volte para o corpo emocional para tentar consertar corpo emocional de pessoas, não volte não. Fica na consciência, no ato manifesto, está dentro da sociedade, fica no ato manifesto, tranquilo.
Faça disso uma espiritualidade, uma conscientização, faça disso um mestrado, uma pessoa que possa dar consciência às pessoas sobre aquilo que você está aprendendo. Você está ganhando a realidade na fotoneurorealidade, fotoneurocientífico, fotoneurorealidade. Hoje eu estava observando, né, como que, né, eu não tenho essa praticidade de eu não tenho tempo para me tirar para me ver filme de ficção científica, mas eu vejo como que os filmes de ficção científica hoje estão muito bons, sabe? Muito bom. Todos eles são muito bom e é muito interativo, você tem que relacionar com liberdade, não relaciona no limite, certo? Limitando suas matérias, tentando realizar com essas coisas não, tá? Seu corpo emocional, ele tem que relacionar com a consciência espiritual, certo? Ou com o ato manifesto, ou aquilo que você é, a realidade daquilo que você sente, certo? No tempo, daquilo que você está relacionando de certa forma, certo? Entenda isso. Existe forma e postura e diversidade de forma de realização sobre a ideia de polaridade, sobre aquilo que possa ser certo e daquilo que possa ser errado, e são tudo bem flexionado, e o blog diário está falando muito sobre isso, ok? Vamos então fazer a expressão livre neste blog diário de 625, com o subtítulo Os Pais das Matérias, fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, certo? E relaciona isso nas suas consciências sempre, para que vocês possam entender tudo em forma de conscientização. Vamos para a leitura. A matéria vai representar a dualidade da mãe. A primeira mãe vai representar um corpo simples de entendimento simples e que flexiona o seu corpo para o seu marido. A segunda mãe vai representar um corpo celeste de Deus, explicando todas as matérias que se movimenta dentro de si, sem ideologia do sexo, explicando fêmea e macho. Sendo esta, entrou em juízo por uma sociedade correta. Este juiz explica o Cristo, porém não explica o corpo celeste, pois este corpo celeste explica a biodiversidade de seres compreendendo o corpo celeste, a mãe natureza. As matérias entenda a mãe natureza, quando esta mãe é compreendida, e quando não for compreendida, esta mãe, ela expulsa o seu feto deste corpo, provocando uma crise na sua forma de pensar e agir desta matéria, criando uma rejeição da matéria que se movimenta no tempo. E com este ideal, ela provoca uma asfixia, dando um reset na consciência que move a matéria para reiniciar a sua forma natural de relacionamento. Amei isso, muito bom, muito bom. Vamos falar isso por parte, mas primeiro eu quero que vocês entendam. Se vocês não viram o blog anterior, vejam, certo? Vejam o blog anterior, né? Tá na descrição do vídeo, é um primeiro vídeo, é o primeiro blog na descrição do vídeo. Vocês linkem na chave e vejam o blog anterior para que vocês façam esse trabalho de conscientização continuado. Porque se vocês entender o blog antes e entender este blog juntos, você vai entender que grandiosidade, você vai começar a ver o mundo de outra forma e você não vai ouvir tanto barulho mais das pessoas, você não vai se importar. Ah, o mundo está barulhento, é anticristo, blá, 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 blá. Ah, isso, aquilo. Você não vai ouvir mais porque você vai ter consciência de tudo que Deus formara formar aqui no Cristo, para que nós possamos ter consciência. Entenda os detalhes dessas escrita. É muito importante vocês entenderem os detalhes dessa escrita. O próprio, os próprios textos, eles falam por si, mas eu vou fazer a expressão livre porque vai ficar muito interessante da mesma forma. Vamos lá. A matéria vai representar a dualidade da mãe. Lembre que no contexto anterior eu representei a dualidade do pai. Agora, a dualidade do pai, ele vai representar uma consciência do relacionamento, duas consciências do relacionamento social. Uma, né, hoje é o átomo supremo, que é Deus, o pai de todos que fora criado a matéria, né, que criou a mãe de todas as matérias, mãe, relaciona matéria e mãe,
E depois nós representando a cabeça de um marido e um corpo simples de entendimento simples. Também entendemos que esse marido ele vai ter uma forma de ele de conscientizar, certo? Quando ele estiver caminhando para a sua sociedade, para até que ele se forma um marido, certo? Ele vai ficar maduro, consciente em tudo. Então ele vai relacionar as pessoas que dependem dele, certo? Existem essas possibilidades. O marido ele ganha essa diversidade de entendimento sobre ele se conscientizar no corpo de uma esposa, que seja um casamento conjugal, ou relacionar esse seu corpo emocional dele, de uma certa forma, diretamente, certo? No espaço de corpo. Entenda isso, essas formas, certo? Não vamos expressar muito para não ter uma dificuldade de compreensão. Vamos lá, então, aí vocês trabalhem isso nas suas consciências, da forma que vocês vai recebendo isso, ok? A matéria vai representar a dualidade da mãe, né? A dualidade do pai foi explicado no blog anterior, agora vamos para a dualidade da mãe. A primeira mãe vai representar um corpo simples de entendimento simples e que flexiona o corpo para o seu marido, certo? E que flexiona o corpo para o seu marido. Aqui nós estamos falando de uma esposa que está olhando para o seu marido, né? O marido dela está dentro do relacionamento social, ou até mesmo esse corpo, né, sei lá. Então, entenda isso, né? Aqui nós estamos falando desse corpo, dessa mulher que está olhando, dessa esposa que está olhando para o seu marido, ok? Segunda mãe vai representar o corpo celeste de Deus, explicando todas as matérias que se movimentam dentro de si, dentro desse corpo celeste, todos aqueles corpos que estão inseridos aqui, toda aquela mãe que está aqui, está tudo representando. Então, essa é a mãe, certo? Que está voltado para o seu marido, que de uma certa forma ele vai representar esse corpo, vai representar um corpo simples, de entendimento simples, e que se volte para o seu marido, que é um corpo, que é um pai simples, de entendimento simples. Entenda isso que eu queria dizer. A dualidade da mãe, ela representa um corpo emocional e representa esse corpo celeste de Deus, a grandiosidade daquilo que Deus vier a criar esse corpo celeste. Então, a mãe natureza é o corpo celeste e a mãe, ela vai representar aquele corpo simples que está se voltando para o seu marido, que também é um corpo simples de entendimento simples. Entenda a diversidade das coisas? Vou voltar aqui Deus do início para a gente recapitular isso. Vamos lá, porque nunca é demais. Esse contexto é muito grandioso. Vamos trabalhar ele com muito carinho. Vamos lá. A matéria vai representar a dualidade da mãe, ok? A primeira mãe vai representar um corpo simples de entendimento simples e que flexiona o seu corpo para o seu marido, certo? Eu queria, no contexto anterior, quando eu me posicionei aqui para falar da mãe, eu queria falar dessa dualidade, né, que é um corpo simples de entendimento simples que se volta para o seu marido e dessa boniteza linda que Deus criou. Amo muito, certo? Essa mecânica que é grandiosa. Já vou falando isso para vocês. Essa mecânica que Deus criou, que é coisa grandiosa. Muito bom. A segunda mãe vai representar o corpo celeste de Deus, explicando todas as matérias que se movimentam dentro de si, sem ideologia do sexo, explicando fêmea e macho, sem ideologia, sabe? Sem ideologia. Se eu não tenho ideologia, eu tenho a realidade daquilo que eu expresso sobre o meu corpo expressivo, que é macho, e a mulher, a esposa tem aquela realidade daquilo que ela tem, aquela expressão daquele corpo expressivo que é fêmea, entenda isso. Sem ideologia, não tem ideologia, então entendemos que tanto o macho e o fêmea são corpos emocionais que estão inseridos aqui dentro dessa mãe natureza, essa grandiosidade, essa lindeza que Deus vier a criar, esse corpo celeste. Entenda isso. Sendo esta, entrou em juízo. Agora veja o que aconteceu. Sendo esta, entrou em juízo por uma sociedade correta. Quem é que entrou em juízo em sociedade correta? Quem que entrou em juízo pela sociedade correta? Vamos tirar a dúvida disso. Foi um corpo emocional? Não, não foi um corpo emocional. Foi a própria mãe natureza. Ela entendeu que os povos estavam habitando o mal dentro dela. Ela entendeu isso. Assim, nossa, ninguém está entendendo que eu sou a grandiosidade de Deus, né? Que Deus me criou eu perfeito. Eles estão fazendo confusão comigo, né? E
e os meus corpos estão lutando dentro deles, dentro de si, de mim. Eu estou sendo destruído de uma certa forma. Aí que a mãe resolveu? Então eu vou fazer com que eles entrem em juízo pelo aquilo que eu sou da natureza, daquilo que o meu Criador me criou, né? Que aquilo que o meu Criador criou, é o corpo celeste falando diretamente para Deus. Olha, eu sou perfeito em mim. O corpo celeste falou. Então, os meus membros, os meus corpos estão brigando dentro de mim. Eu não vou aceitar isso. Então, ela entendeu que ela entrou em juízo por uma sociedade correta, ela dependeu de uma sociedade correta. Aí quem entrou em juízo pela sociedade correta foi um corpo emocional? Não. Foi aquilo que fora sacrificado? Não. Foi a própria mãe natureza. Ela que entrou em juízo, ela que expulsou os seus corpos, né, de dentro dela, porque ela estava entrando em juízo por uma coisa que seria correta. As pessoas tinham fugido da sua realidade e estava destruindo ela por dentro. E destrói. Esse homem destrói, sabe? Destrói. Eu não digo que tem poder para destruir a mãe natureza. Eu não estou falando isso, que ele tem poder. Por que eu estou dizendo? Entenda as complexidades hoje, no mundo, na realidade da transição, né, dos tempos, na realidade da transição dos tempos, você vê que essas possibilidades existem. Barulho demais, sabe? Barulho demais. Você ouve um monte de coisa, muita gente falando no seu ouvido, sabe? Você olha para o mundo, um monte de coisa, sabe? Você não tem a calma. Então ele destrói. Destrói sim. Sendo esta, entrou em juízo por uma sociedade correta. Este juiz explica o Cristo. Entenda agora, separadamente. Este juiz explica o Cristo. Quem não entende o Cristo, entenda o Cristo separado, que o Cristo ele representa a inversão dos corpos. Ele não representa uma mãe natureza. Ele não representa uma mãe natureza. Ele representa uma eh, polaridade daquilo que nós expressamos, daquilo que nós somos cabeça, sobre aquilo que é coisa certa, sobre aquilo que é coisa errada. A ciência de Deus, ela é independente da mãe natureza. A ciência de Deus, Cristo, ela é independente da mãe natureza. Entenda isso separadamente. Porém, a segunda mãe, vamos voltar um pouco mais na frente, não tem problema. A segunda mãe vai representar o corpo celeste de Deus explicando todas as matérias que se movimentam dentro de si, sem ideologia de sexo, explicando fêmea e macho, sendo esta entrou em juízo por uma sociedade correta. Este juiz explica o Cristo, porém, não explica o corpo celeste. Não explica o corpo celeste. Se você for olhar por dentro aqui, ó, Deus inverteu os corpos, formou o Cristo, você vai ver que as mecânicas ela ficou intactos. As árvores ficou intactos. Os corpos ficou em pé da mesma forma, certo? Sem cabeça ou com cabeça, ideologicamente falando, elas ficou em pé da mesma forma, né? Sendo imagem, né? Sendo animais selvagens que se atacam um ao outro, elas ficaram em pé da mesma forma e ficaram em pé da mesma forma. Então tudo ficou conservado, ficou preservado, a mãe natureza, tudo ficou bom, ficou movimentando as temperaturas continuaram, o tempo continuaram, tudo continuou. O que entrou em crise foi os corpos emocionais. Os corpos emocionais, eles que entraram em crise por si só, pela uma cabeça, daquilo que estava entrando em juízo, a ciência de Deus, o Cristo, a inversão dos corpos. Aonde que eu tenho dito que Deus coloca a mão por dentro e arranca essa semente e faz dela uma cabeça. E faz dela uma cabeça muito bonita. Porém não explica o corpo celeste, pois este corpo celeste explica a biodiversidade de seres compreendendo o corpo celeste. Então aqui nós estamos entendendo que se nós, entenda isso, ó, pois, vamos ler mais para frente. Pois este corpo celeste explica a biodiversidade de seres compreendendo o corpo celeste. Nós estamos buscando compreender e vamos ver como é que funciona isso. Olha, a mãe natureza, né, busca compreender os corpos celestes, a mãe natureza. Pois este corpo celeste explica a biodiversidade de seres compreendendo o corpo celeste, a mãe natureza, certo? Eu coloquei um ponto aqui, eu queria terminar aqui, eu fiquei precipitado para dar uma consciência, para me explicar o que vai ser dito nesse próximo blog diário, nesse próximo contexto aqui que eu vou ler aqui, e que é muito interessante, né? Vamos lá. As matérias entendem a mãe natureza, quando esta mãe é compreendida.
A mãe natureza sentiu uma necessidade de ser compreendida, ela sentiu uma necessidade de ser compreendida. Lembra que eu falei que ela entrou em cri ela de uma certa forma, ela entrou em crise por uma sociedade correta. Entenda, olha, as matérias, entenda a mãe natureza. Quando esta mãe não é compreendida e quando não for compreendida, esta mãe, ela expulsa o seu feto deste corpo, né, provocando uma crise na sua forma de pensar, em agir desta matéria, criando uma rejeição da matéria que se movimenta no tempo. Olha só como é que ela é expulsa, a forma que ela que é expulsa. Vamos lá. Quando, ah, quando a mãe natureza não for compreendido, esta mesma expulsa o seu feto. Como que ela vai como que ela vai entrar em crise pela sociedade correta? Expulsando os seus fetos para fora. O fetos, corpos emocionais, né? Deixando eles confuso entre si, né? E deixando eles confuso. Ela vai confundir a cabeça de todo mundo, e ninguém vai entender mais ninguém, ninguém vai entender a natureza de Deus, ninguém vai entender o corpo celeste, vocês vai estar desconectado de tudo, você vai estar se comportando como um animal selvagem, matando, roubando um ou outro, fazendo aquela confusão entre si e tal. E assim que ela expulsa, então ela expulsou, então ficou todo mundo aí, sei lá, ficou sem cabeça nenhuma, né? Sei lá, não, só matéria se movimentando, sei lá, qualquer coisa que vocês entendam que vocês não têm mais contato com essa mãe natureza, que vocês foi expulso dela. Entenda isso. Vocês não entendam ela, então ela está expulsando vocês, ela rejeitou, rejeitou, pode olhar aí, rejeito, vocês estão todos rejeitados. Coloca isso na sua cabeça e coloca um reset na sua consciência, porque vocês estão rejeitados por essa mãe natureza. Entenda isso, entenda isso, entenda isso. Coloca um reset e fala assim: ah, nós fizemos tudo errado mesmo, nós foi um vacaiado, nós destruímos a natureza, nós tentou destruir a mãe natureza, mas a mãe natureza destruiu nós antes que nós destruímos elas. Entenda isso, certo? Entenda isso. Quando não for compreendido, esta mãe vai expulsar o seu feto deste corpo emocional, provocando uma crise na sua forma de pensar e agir desta matéria, dessa sua matéria, criando uma rejeição da matéria que se movimenta no tempo. Criando uma rejeição da matéria. Ela rejeitou todas, na sua forma natural, ela rejeitou todas, rejeitou. E com este ideal, ela provoca uma asfixia, dando um reset na sua consciência que se move a matéria para reiniciar uma forma natural de relacionamento. Vocês entendam que esse fim está muito barulhento, que esse plano, né, de transitório, esse tempo transitório, ele está custando da gente muita mentira, muita falsidade, muita negação daquilo que nós somos da natureza, daquilo que nós somos da realidade dessa mãe natureza. Entendeu isso? Reseta a sua consciência. Começa de novo. E não começa sobre ideologia, não. Estuda, busca a realidade, a evidência dos fatos, busca isso em suas consciências, e a suas consciência ela vai te aceitar da forma que você vai compreendendo um outro, você vai ficando um ato manifesto. Não é questão de você acertar e nem errar, certo? Desde que isso fica no seu espaço do seu corpo, você pode errar, pode acertar, da mesma, você pode acertar, você pode errar. O que você vai fazer com o seu corpo não quer saber, mas o que você vai saber é se você vai fazer confusão com outra pessoa, você vai brigar com a aparência da pessoa, você vai brigar com aquilo que a pessoa está produzindo. Então, se você afetar o membro dela, você afeta ela diretamente. Você tem que buscar independência. Ah, eu errei? Ah, não, mas eu tenho uma consciência, eu estou no meu espaço de corpo, eu não estou atrapalhando ninguém, não estou ferindo ninguém. Então você não está ferindo a mãe da natureza. Você pode fazer experiência com o seu corpo emocional que faça prejuízo ou benefício a você mesmo, só isso. Agora que você for relacionar a outra pessoa, não relaciona mal às outras pessoas, porque senão a mãe natureza, ela vai rejeitar você de novo. E quando ela rejeita, ela dói na gente, sabe, machuca, né. Você fica um drogado, todo mijado pela rua fora, né. Aquilo que você poderia ter uma coisa boa para que você possa ser relativo do tempo, relativo às pessoas, você não terá mais. Aí a mãe natureza expulsa você para fora, ela não aceita.
Ela não aceita, ela é linda demais, ela não aceita confusão. Ela reage quando ela vê que vocês estão muito, muito covarde, muito, né, fazendo muito barulho na casa dela, ela faz terremoto, ela faz qualquer coisa, ela quer mostrar para vocês que ela está viva, que ela entende o que que ela é, certo? Que ela é um corpo, ela é uma grandiosidade de Deus, e ela não aceita. Pode olhar aí. Qualquer coisa que vocês façam de errado, ela vai reagir, vai reagir, vai reagir. Ela reage. Tudo ali para ela tem um ciclo, ela sabe por onde passar as águas, sabe por onde ela sabe desviar dos seres humanos, ela tem essa consciência, tem essa realidade de fazer coisas boas para você, desde que você respeite o espaço dela, respeite ela, não brigue com os membros, outras pessoas que estão do seu lado achando que você não vai ferir, ela vai ferir ela. Essa mãe é muito incrível. Ela gosta de coisas certas, certo? Ela gosta de coisas certas. Certo é certo, errado é errado. Não tenta destruir ela não, porque senão ela vai voltar contra você. Não destrói ela não, destrói ela não, senão você vai estar se destruindo a si mesmo, porque ela sente quando você está indo mal, ela não aceita, não aceita. Muito linda, muito linda, muito linda. Se inscreva nesse canal, sinaliza o vídeo, só se você estiver entendendo tudo que está sendo dito. Se não, não há necessidade que você faça coisa alguma, certo? Relacione isso nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação. E só faça isso, né? Que eu estou lhe pedindo que você possa se inscrever nesse canal e sinalizar só mesmo se você estiver entendido. Se não entendeu nada, desliga o vídeo, tá tudo certo. Obrigado pela força. A força é sua, certo? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.